O deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou que vai se licenciar do cargo e que permanecerá nos Estados Unidos indefinidamente. O motivo alegado, Eduardo diz que teme ser preso por ordem do Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes. Em tvtnews.com.br você confere a nossa reportagem. Eduardo Bolsonaro foge para os Estados Unidos e tenta emplacar uma falsa ideia de perseguição. Eduardo Bolsonaro tenta criar essa tentativa de perseguição, que não existe. O que existe são crimes reais que envolvem a sua família. E você entende na nossa reportagem em tvtnews.com.br. Aliás, a gente traz essa fala de Eduardo Bolsonaro, que diz que essa foi a decisão mais difícil de sua vida. Ele deve atuar agora em duas frentes nos Estados Unidos: pressionar pela aprovação da anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro e incentivar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Essa decisão do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi comunicada em um vídeo nas suas redes sociais. Eduardo está nos Estados Unidos há 19 dias e, nesse período, se reuniu com parlamentares e autoridades do governo Trump, tentando aí costurar a votação de um projeto que pode barrar a entrada de Alexandre de Moraes no país. Caso esse período, inclusive, fora do Brasil, exceda 120 dias, o suplente de Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o missionário José Olímpio, assume a vaga temporariamente. Esse é o prazo ali máximo de licença prevista pela Câmara dos Deputados, 4 meses, né? Bom, a gente sabe o que foi alegado por Eduardo Bolsonaro para permanecer nos Estados Unidos, mas é claro que é possível a gente especular sobre outros planos do parlamentar. Por exemplo, veja só, o escritor Anderson França, ele publicou a seguinte possibilidade, vamos acompanhar aqui juntos. É comum a estratégia de dizer uma coisa para esconder outra. Eduardo Bolsonaro, elogiado por Trump e Bannon, foi para os Estados Unidos há 20 dias e hoje diz que vai ficar por lá. E essa é a única verdade. O que ele argumenta é que no Brasil vai ser preso. O que ele esconde é que provavelmente ele vai trabalhar com Steve Bannon para a expansão da extrema-direita na América Latina. Eduardo será a ponte entre Trump, Musk e os extremistas brasileiros. Rolou uma proposta muito boa aí de poder, de dinheiro. O cara é deputado federal e o conselho parem de chamar de barania, de ridicularizar o cara. Está acontecendo o planejamento de um novo golpe, dessa vez vindo de Washington. E quem conversa com a gente agora é o escritor Anderson França, para que a gente possa falar um pouquinho sobre as motivações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e buscar entender o que está em jogo e o que pode acontecer a partir disso. Anderson, é um prazer te receber. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. E eu queria conversar com você justamente sobre essa postagem que você faz, falando sobre o que há por trás desse planejamento de Eduardo Bolsonaro. Como que você vê, então, essa articulação entre Bolsonaro, Steve Bannon, Trump e a extrema-direita mundial? Seja bem-vindo. Boa tarde, Thalita. Boa tarde aos ouvintes aí da TVT News. Primeiro que o Reinaldo Azevedo falou sobre isso ontem. É preciso desmontar a narrativa do Eduardo Bolsonaro a partir daquilo que ele apresenta para a sociedade como argumento para seguir nos Estados Unidos. Ele já estava nos Estados Unidos há mais de 20 dias e agora ele decidiu declarar que vai ficar lá, pedir uma licença. O Glauber ontem, no Congresso Nacional, questionou os motivos pelos quais ele pede a licença. Essa licença que ele está pedindo não remunerada, ela tecnicamente não se aplicaria no regimento interno do Congresso para que ele pudesse ficar lá, porque é notório que ele está lá nos Estados Unidos para promover uma articulação política. Reinaldo também fala uma coisa interessante, que ele não está sendo perseguido no Brasil, não há no Brasil ausência institucional de democracia. A gente não está falando disso no Brasil. Então, quando ele pinta essa imagem e diz preciso lutar com os verdadeiros patriotas fora do Brasil, porque o Alexandre está me perseguindo, quer dizer, não há nada juridicamente levantado contra Eduardo Bolsonaro. Então, a primeira coisa que a gente desmonta é a narrativa que ele apresenta para a sociedade, e esse é um modus operandi da extrema-direita brasileira. Ela fala algo, ela levanta hipóteses e as pessoas que, obviamente, seguem esse grupo não param para estudar uma outra hipótese. Então, de fato, agora Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido pelo Xandão e por isso ele está lutando por nós e se mobilizando por nós nos Estados Unidos. Então, isso é a primeira coisa que é desmontada, e inclusive Reinaldo falou muito sobre isso ontem.
A primeira coisa que a gente precisa analisar sobre Eduardo é a seguinte: ele não foi para os Estados Unidos só agora. Ele começa a visitar os Estados Unidos, especialmente o Trump, isso já por volta de 2017. Então, o Eduardo tem um histórico de visitas em Mar-a-Lago, e a equipe do Trump, e inclusive o Steve Bannon, uma relação já de muitos anos, e de vários períodos diferentes no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive quando Biden entra lá, a atividade de Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro dos Estados Unidos, ela continua a mesma que era quando o Trump estava eleito. Então eles visitam, inclusive, o Trump na casa dele. Há uma relação próxima entre o Trump, inclusive informações chegaram para mim ontem, inclusive o Trump é responsável pelo pagamento de uma bolsa de estudos à filha do Eduardo Bolsonaro. E essa informação a gente está levantando. Então, poderia existir relações entre Trump e a família Bolsonaro que são além da política. Além disso, nos Estados Unidos também se encontra Alan dos Santos, que, obviamente, se diz exilado, e ele também atacou o STF. Eduardo Bolsonaro tem um histórico de ataques ao judiciário brasileiro, ao STF, ao próprio Alexandre de Moraes, é dele aquela declaração que diz que para destruir ou para acabar com o STF basta um soldado e um cabo, também dele a declaração que bastava a gente levantar um novo AI-5 para resolver os problemas do Brasil. Então, assim, o Eduardo, ele está, inclusive Mauro Cid fala que ele é um dos radicais da minuta de golpe, ou da tentativa de golpe, né, da articulação para a criação de um golpe de Estado no Brasil, ele e Michele Bolsonaro. Então, assim, há de se pensar que o que ele está fazendo pode não ser totalmente factível do ponto de vista de declarações, ele não está declarando que está dando um golpe, mas se a gente juntar todos os pontos e os históricos dele, a gente vai entender que ele está do nosso lado, Brasil, promovendo uma articulação, uma movimentação para algum lado. E esse lado não é a democracia. Acho até que ele foi muito coerente em sair do Brasil, porque ele está se autoexilando de uma democracia. Eduardo Bolsonaro não consegue viver dentro de ambientes democráticos. Então ele foi para um ambiente autocrático, que é onde ele vive agora. O que me preocupa muito são duas coisas. Primeiro, a esquerda continuar cristalizada numa atitude de ridicularizar um cidadão que, obviamente, eu imagino que não tem muita compreensão da realidade, da questão cognitiva, mas ele é destemido. E o problema do Eduardo ser destemido é exatamente isso, ele não tem medo de nada. O sujeito que não tem medo de nada, ele é perigoso. Sim. E as pessoas estão dizendo que ele fugiu por medo. Não, ele não fugiu por medo. Com certeza, do outro lado de lá, você falando de Musk, você falando de Steve Bannon, que são pessoas que estão articulando a extrema-direita na AfD na Alemanha, aqui na França, na Sim. Itália, em Portugal, com o André Ventura, porque é uma movimentação global. Não é muito distante da realidade dizer que Eduardo Bolsonaro, que foi elogiado pelo Trump há 20, 30 dias atrás, que ele esteja apontado como um dos nomes para fazer a articulação da extrema-direita na América Latina, que obviamente é o interesse dos Estados Unidos expandir para a América Latina um discurso de extremismo. Por quê? Por interesses econômicos, seja por conta dos minérios, do petróleo, que é basicamente o que move o Trump, por exemplo, na articulação que ele está fazendo com o Putin na Ucrânia, ou mesmo em Gaza, que ele, sem nenhum pudor, consegue dizer que nessas ruínas ele vai erguer um resort. Então a América Latina e o Sul global são, de fato, agora o bolo que eles querem fatiar. E não é difícil, dado todo esse histórico e essa articulação, entender que é possível que essa galera que se junta na CEPAC, que é o pessoal que se organiza na extrema-direita global nos Estados Unidos, esteja indicando Eduardo Bolsonaro para ser uma articulação na América Latina. Lembrando que o próprio Steve Bannon disse que o próximo presidente do Brasil seria Eduardo Bolsonaro. Se isso é factível nas urnas, aí é outra conversa. Mas me parece que as urnas para esse pessoal não é o único lugar onde se decide poder. E aí é que mora o perigo, porque eles têm agora o Departamento de Estado. O Trump ele pode tecnicamente fazer o que ele precisar fazer enquanto autocracia, enquanto império americano para decidir o destino da América Latina. E se você tem brasileiros ancorados, alinhados
Nesse discurso, aí você tem a faca e o queijo na mão. Então eu imagino que o Eduardo Bolsonaro está propondo é muito mais perigoso do que o que a esquerda, setores da esquerda, estão conseguindo entender. Perfeito. Faz parte, inclusive, dessa desconstrução que você comenta, né, dessa narrativa de Eduardo Bolsonaro, falar sobre o ato que foi realizado pelo pai dele no Rio de Janeiro, nesse último final de semana, com ampla liberdade de expressão. Então, o pai dele fez um ato público, fazendo um chamamento grande, pessoas compareceram a esse ato. Então, assim, a gente desconstrói essa narrativa de perseguição e de cerceamento de liberdades quando a gente traz esse exemplo do próprio pai de Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ex-presidente. Outra coisa que você comenta e chama bastante atenção é esse vídeo que está rodando nas redes de Steve Bannon, de fato, chamando Eduardo Bolsonaro de próximo presidente do Brasil e dizendo que ele é um nome muito importante nessa articulação da América Latina. E nesse vídeo, o próprio Eduardo Bolsonaro diz que quer fazer que Jair Bolsonaro seja Trump, né? O que fizeram com Trump nos Estados Unidos de voltar a colocá-lo no poder, vai ser feito aqui no Brasil também com Jair Bolsonaro voltando ao poder em 2026. Então, assim, é um plano que está sendo traçado e colocado publicamente. Não há nenhum segredo nessa trama, nessa articulação que acontece na extrema-direita mundial, tendo o Brasil como um desses braços dessa força que é a extrema-direita no mundo hoje. Então, assim, é para a gente temer tudo isso que acontece, não, Anderson? É preciso entender que tecnicamente o fracasso de Bolsonaro ter colocado 18 mil pessoas e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro dizendo que foi 400 mil pessoas, e uma polícia que mente a respeito de uma coisa que a gente viu, onde será que ela está dizendo a verdade quando a gente não vê? Quando ele coloca 18 mil e ele disse que ia colocar 1 milhão e as pessoas estão dizendo que ele fracassou, é preciso entender que Bolsonaro não é o bolsonarismo. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Todas as pessoas que estavam naquele palanque são também um pouco Bolsonaro ou são uma nova versão de Bolsonaro, como o caso do Nicolas. Se o Nicolas mobilizasse pessoas, ele provavelmente teria levado muito mais gente. Então você tem ali Malafaia que está apostando no Bolsonaro. O único que aposta no Bolsonaro é o Malafaia. Mas o bolsonarismo é um movimento que começa a partir do Bolsonaro, e esse movimento bolsonarista, ele não consegue ser freado nem pelo próprio Bolsonaro agora. Inclusive, entre eles têm rixas internas de poder que ele mesmo não consegue mais parar. Por quê? Porque o bolsonarismo virou uma força independente. Então eu acho que a gente está diante de uma situação de descontrole político no Brasil, e o Lula e a Marina, eu trabalhei com a Marina na área de consultoria política. O Lula sabe disso tudo. O Lula sabe quais são as razões da sua baixa popularidade. Isso está diretamente ligado com o crescimento dos evangélicos, e a Marasset, que escreveu isso agora há pouco, em janeiro, em 16 de janeiro, agora a Marasset publicou lá na Faria Lima a relação do crescimento dos evangélicos e a queda da popularidade do Lula. Então a gente está entrando num processo de transição religiosa no Brasil, em que em 2030 metade da população será evangélica, e as pessoas não precisam do Lula ladrão para não aceitar o Lula. É só pelo simples fato do Lula não ser crente é que as pessoas não aceitam o Lula. Então a gente está diante de um cenário bastante complexo, em que mesmo que Bolsonaro vá preso e ele não venha a competir às eleições, outros farão isso por ele e vão dar a ele uma anistia. Isso já é fato considerado aqui no plano político. O que a gente precisa considerar são hipóteses. Existe a hipótese do Lula concorrer e ganhar, ponto final. Ok, vamos trabalhar com isso. Existe a hipótese de alguém do centro concorrer e ganhar, vamos trabalhar com isso. E existe a hipótese de ter um novo movimento bolsonarista que leve alguém da extrema-direita ao poder de novo. E isso também é uma hipótese. E quando você começa a analisar os números, as coisas começam a pender para este lado de forma irremediável. E é a nossa preocupação, que escreve, que está todo dia se comunicando com as pessoas, primeiro, alertar as pessoas de que isso é um fato. Segundo, é tentar diagnosticar de onde vem esses movimentos. Vem da Igreja Evangélica Neopentecostal, vem dos movimentos de extrema-direita e vem de articulações internacionais. Quando a gente fala que o cara não vai largar um emprego público de R$45 mil por mês, com todos os benefícios de deputado federal, para morar igual um desvalido nos Estados Unidos, é porque ele não está como um desvalido.
existe sim um investimento naquele talento que ele tem, no nome que ele tem, e com certeza não estamos falando de 45 mil reais que dá menos de 10 mil dólares. A gente está falando de uma coisa muito maior, porque a extrema-direita está absolutamente capitalizada. O homem que capitaliza a extrema-direita, inclusive, é secretário de Estado do Trump. Então, a gente precisa, como setor político e quem faz análise política, primeiro é admitir que pode ser que tenhamos um grande problema em 2026. E esse problema em 2026, se não acontecer em 2026, é provável que tenha em 2030. Porque os evangélicos já são 38,5% daqueles que podem decidir uma eleição presidencial. Isso agora. E em 2030 serão 47%. Ou seja, o Lula foi eleito com 34%. E os evangélicos agora, em 2025, são 38%. Então eles já podem decidir. E não vão decidir pelo Boulos, não vão decidir pelo Haddad, e provavelmente não vão decidir pelo Lula. Então nós estamos diante de um problema, Thalita. A gente tem que ter estratégias para sobreviver a um colapso político em que no Brasil não haja mais governo de esquerda nos próximos 20 anos. E isso precisa ser encarado com alguma seriedade, não chamar o cara de bananinha. Aí a minha crítica é essa: a gente tem um comportamento de desmoralizar ou de descreditar. Bolsonaro chegou onde chegou porque descreditaram ele. É preciso. A gente já teve bastante tempo para entender que essas pessoas não estão brincando. Que elas não estão sendo aquilo que nós dizemos que elas são. Que são burras, ignorantes, não sei o quê, não sabem. Não, elas sabem o que elas estão fazendo. Sabem muito o que estão fazendo. Então a gente precisa começar a olhar para esse lado, esse espectro político, com mais maturidade, e entender, inclusive, se preparar para a hipótese de não termos mais o Brasil num espectro democrático e de esquerda, ou centro-esquerda. Para finalizar, eu tenho um grande amigo que trabalha em Brasília, que faz análises políticas lá em Brasília. Ele disse que existe um medo, inclusive, do próprio Alexandre de Moraes, em que se o barco vira, se entra a extrema-direita com todo aquele vigor que não entrou em 2018, mas entra agora, o próprio Alexandre de Moraes não sabe se fica no Brasil. Isso também é uma coisa que precisa ser colocada. É preciso alguém... É claro que o Alexandre não dá entrevista, não falaria sobre isso. Sim. Mas os sinais estão aí. Se o Alexandre, que é o cara que está sendo mais perseguido por eles agora, se eles vêm ao poder, algum tipo de intimidação, eles queriam matar o Alexandre de Moraes quando o Lula foi eleito. Queriam matar o próprio Lula. Agora, você imagina a hipótese de tomarem o poder por meios, enfim, democráticos e serem eles de novo, o grau de vulnerabilidade que Alexandre de Moraes fica. Então a possibilidade de amanhã, eu não quero que isso aconteça, tá, Thalita? A possibilidade de amanhã, uma das hipóteses é o Alexandre de Moraes pegar, fazer a mala e vir morar aqui na Europa. Pedir asilo, por exemplo, na França. Entende? Que são, na verdade, aqueles que vão estar fugindo de regimes autocráticos. É possível que isso aconteça com Dino, Capelli, com o próprio Lula. Né? É possível que essas coisas... não estou dizendo para você e para as pessoas que estão assistindo a gente que isso é um fato encerrado, porque a política ela é muito imprevisível. Mas se você trabalha com a hipótese de Eduardo Bolsonaro estar sendo um braço articulado da extrema-direita aqui na América Latina, a gente pelo menos se prepara para o pior. E se preparar para o pior é dialogar com a classe trabalhadora, dialogar com setores econômicos, dialogar com outros setores para que a gente consiga, na base, amenizar os impactos do que vai estar acontecendo no Brasil no futuro. Acho que a gente não pode deixar de lembrar sobre esse plano de assassinato, de fato, do governo ali Bolsonaro, dessa cúpula golpista, que tinham como alvo Alexandre de Moraes, como você colocou, e Lula e Alckmin. Então, a gente tinha um plano de assassinato, de fato, naquela época, com o Lula já eleito. A gente não pode esquecer disso. Ontem, Alexandre de Moraes reuniu lideranças aí dos três poderes, inclusive, o que parece uma maneira de se cercar de alguma proteção, de algum apoio aí, né? Então, a gente também pode interpretar essas movimentações dos poderes aqui no Brasil, diante de tudo isso que acontece. Mas, Anderson, assim, ficaria aqui horas conversando com você, inclusive sobre futuro político, né, esvaziamento aí do Centrão,
essa direita fragmentada e o que a gente pode esperar de 2026. O que eu te peço é para a gente continuar em contato, porque é muito bom te ouvir, é muito interessante, você traz assim questionamentos muito interessantes, uma visão muito interessante do que está por vir. Então vamos manter contato, mas de pronto agradeço muito a sua disponibilidade aqui com a gente e as reflexões que você traz e compartilha conosco, viu? Um abraço para você e até uma próxima. Outro. Um abraço.